No vídeo da segunda-feira eu mostrei aqui no canal para vocês como um grupo de pesquisadores, incluindo aí muitos pesquisadores brasileiros, demonstrou através do método científico a importância do isolamento social na contenção da atual pandemia de Covid-19. O vídeo de hoje eu vou dar uma espécie de continuada no vídeo da segunda-feira e eu vou mostrar para vocês como o Brasil está se preparando para testar duas importantes promessas de vacina para a Covid-19 já a partir do mês de julho. Antes disso, porém, como de praxe aqui no canal, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, agora é assim, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado e poder ajudar o nosso canal a crescer compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, eu vou procurar fazer com vocês essa semana um sequenciamento, um encadeamento lógico de vídeos. Na segunda-feira eu mostrei um vídeo que trazia uma pesquisa de importantes pesquisadores brasileiros demonstrando que o isolamento social foi muito importante na contenção da expansão da pandemia de Covid no Brasil e isso obviamente dá tempo para que outros pesquisadores possam correr, possam se adiantar no desenvolvimento das vacinas. Esse vídeo eu quero te explicar logo aqui uma coisa. Eu vou dividir em 3 partes para ser bem didático. Na primeira parte eu vou procurar te explicar como o coronavírus entra no nosso corpo e estimula o nosso sistema imunológico a funcionar. Na segunda parte, eu vou te explicar numa linguagem bem simples como se dá o processo de desenvolvimento de vacinas. E na terceira e última parte, eu vou falar das duas vacinas que começarão a ser testadas aqui no Brasil já no mês que vem, uma pelo Instituto Butantan e outra pela Unifesp em São Paulo. Se liga até o final que eu vou levar informações preciosas para que vocês possam até ficar um pouco mais tranquilos em relação à pandemia. Então, gente, uma primeira questão que se apresenta aqui no canal é algumas pessoas mandam mensagens, mas está demorando muito a vacina não saiu ainda, por quê? Gente, a vacina que detém o recorde de desenvolvimento num curto espaço de tempo é a vacina da cachumba. Ela levou 4 anos para ser desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, nós estamos apenas há 4 ou 5 meses correndo para desenvolver uma vacina para a Covid-19 e as conquistas foram inúmeras. Agora é o seguinte, como é que o nosso sistema imune responde à presença do coronavírus? Eu quero te explicar isso numa linguagem bem simples. O vírus, quando entra em contato com nossas células das vias respiratórias, ele entra nas células utilizando uma proteína que ele tem na sua superfície, uma proteína em formato de espinho, o nome dela inclusive é proteína spike ou proteína S. Uma vez que o vírus entra, ele começa a se multiplicar e ele vai matando as células hospedeiras. Só que nós temos células de defesa, nós não ficamos feito mané esperando o vírus se desenvolver, não. A gente tem células de defesa e em 80% das pessoas que pegam coronavírus, essas células vão funcionar muito bem. Como que essas células funcionam? Nós temos células chamadas, por exemplo, de macrófagos, outras células chamadas células dendríticas, que são chamadas células apresentadoras de antígenos ou simplesmente APC. Essas células fagocitam o vírus e vão apresentar pedaços desses vírus para uma outra célula do nosso sistema imunológico, chamada linfócito T helper. A palavra helper vem de auxiliar, vem de ajuda. Ele é um linfócito ajudador. Ele ajuda outras células, como os linfócitos TCD8, a matar nossas células que estão contaminadas com o vírus. Então o linfócito TCD8, quando é ativado pelo linfócito helper, ele torna-se capaz de matar as nossas células que estão contaminadas com vírus. E isso começa a controlar a doença. Uma outra via de controle é que essa célula helper, já que ela é uma célula auxiliar, ela é uma célula ajudadora, ela também ativa um outro tipo de linfócito, o linfócito B de bola. E esse linfócito B produz os anticorpos. Os anticorpos se ligam na superfície do vírus e inativam o vírus. Com o vírus recoberto de anticorpos, ele não vai conseguir entrar em outras células e a infecção começa a diminuir. É assim que o nosso sistema imunológico, em linhas gerais, controla o processo de invasão e infecção do coronavírus. E aí é claro que eu usei uma linguagem bem simples para que todos vocês possam compreender em linhas gerais como o vírus invade o nosso corpo e como o nosso sistema imunológico reage à presença do vírus. E as vacinas nessa história vão entrar onde? As vacinas, na verdade, são simulações. Elas entram no nosso corpo
e simulam a presença do vírus, enganando o nosso sistema imunológico. E aí o nosso sistema imune, ao reconhecer a vacina como se fosse o vírus, começa a produzir as defesas nesse mecanismo que eu te descrevi, e quando a gente entra em contato com o vírus propriamente dito, nós já temos defesas prontas para reagir contra o vírus e não adoecemos. E é exatamente nesse momento do vídeo que eu vou começar a explicar para algumas pessoas que estão inquietas aqui no canal, querendo saber por que até agora nós não temos uma vacina para a Covid-19, o porquê que é relativamente demorado. Nesse caso, a primeira etapa do processo de produção de uma vacina é exatamente o processo de mapeamento do genoma do vírus. Nós precisamos conhecer o código genético do vírus. E isso foi feito, inclusive, por uma equipe de brasileiros liderados pela pesquisadora Jaqueline Góes, que eu, inclusive, falei no vídeo passado. E no final de fevereiro, eles conseguiram sequenciar todo o genoma do coronavírus. Isso foi um feito surpreendente devido à rapidez com que foi executado. Uma vez que a gente reconhece o genoma do vírus, nós vamos começar a compreender quais são os componentes do vírus que estão relacionados a qual código genético desse genoma. E eu quero te explicar em linhas gerais agora como é a estrutura desse vírus. Bom, pessoal, de uma maneira bem simples, essa é a estrutura do coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2. De uma maneira geral, ele apresenta um envelope e esse envelope envolve, protege no seu interior o material genético formado por um RNA. Esse envelope apresenta uma série de proteínas, como por exemplo a proteína Spike, que é a proteína S, apresenta uma outra proteína que é a proteína E, aqui nós temos uma outra proteína que é a proteína M, dentro do vírus nós encontramos o RNA e uma outra proteína chamada proteína N, de tal maneira que após o mapeamento genético do vírus se reconheceu todos os códigos genéticos que codificam para a produção desses antígenos, que são substâncias potencialmente capazes de produzir uma vacina. Notadamente, há um destaque para a proteína S e para o próprio RNA, que hoje são alvos de produção de vacina para a Covid-19. E agora que a gente já conhece o genoma do vírus, que é o seu código genético, a estrutura do vírus e quais os componentes dessa estrutura que estão relacionadas a qual sequência genética, a gente começa então a segunda etapa do desenvolvimento da vacina, que é o screening de quais elementos antigênicos, ou seja, quais desses pedacinhos do vírus são capazes de estimular o nosso sistema imunológico e qual deles estimula melhor o nosso sistema imunológico. Nesse sentido, boa parte das pesquisas no mundo já identificaram que dois desses componentes, dois desses pedacinhos chamados de antígenos virais, são melhor estimulantes do nosso sistema imunológico. A proteína S ou proteína Spike e o próprio RNA, ou seja, o próprio material genético do vírus. Essa fase do screen ou rastreamento de quais moléculas do vírus são importantes como estimulante do nosso sistema imunológico é feita em laboratório. A gente faz culturas de células, ou culturas de macrófagos, ou culturas de linfócito e coloca dentro dessas culturas esses pedacinhos. E nós vamos avaliando em quais culturas, respondendo a quais pedacinhos do vírus, as células vão se multiplicar mais e vão produzir mais substâncias de defesa. Na verdade, a gente está simulando em culturas de células um contato com os pedaços do vírus, que é o que vai acontecer com o nosso corpo. Então, uma vez que a gente já conhece o código genético do vírus, uma vez que a gente já screenou, já rastreou quais os pedaços do vírus que são mais estimulantes e que são melhor candidatos à vacina, nós vamos começar agora uma terceira etapa. A terceira etapa é exatamente injetar esses pedaços do vírus que são imunoestimulantes, ou seja, que são capazes de estimular em laboratório as células de defesa a se reproduzir em cobaias. E aí, nesse caso, a gente começa a avaliar se a resposta que ocorreu lá no laboratório, em que esses pedacinhos estimulam as células a se multiplicar e estimulam elas a produzir substâncias de defesa, se isso vai se repetir dentro de uma cobaia. Se acontecer, a gente passa para uma próxima etapa. Nesse caso, é importante compreender que para cada etapa avançar, é necessário que se tenha sucesso na etapa anterior. Nós já conseguimos compreender que o pontapé inicial é sequenciar, é compreender o código genético do vírus. A partir daí se pega pedaços do vírus e começa a fazer um rastreamento de qual deles
oferece uma melhor resposta em células de laboratório, depois se introduz esses melhores pedaços em cobaias para ver se essa resposta de laboratório se replica dentro das cobaias. E agora chegamos na fase dos ensaios clínicos em seres humanos, considerando que até agora tudo deu certo. Nessa etapa, começa a se utilizar a vacina em voluntários humanos. De início, nós colocamos a vacina num pequeno grupo de seres humanos. Esse pequeno grupo de seres humanos está extremamente monitorado, porque nós precisamos, nesse momento, saber se a vacina vai causar doença ou não. Nesse caso, o grupo de seres humanos é reduzido de maneira proposital, para que eles estejam permanentemente monitorados. Se a resposta imune nesses seres humanos voluntários for boa e eles não adoecerem, nós vamos para uma outra etapa, que é aplicar a vacina em milhares de voluntários, para poder estabelecer qual é a melhor dose e poder avaliar o efeito da vacina num grupo grande de pessoas. E aí eu consegui, acredito eu, responder para as pessoas que perguntam aqui no canal por que a vacina está demorando tanto. Observe que são muitas etapas que eu procurei simplificar aqui e são etapas relativamente complexas, que exigem pessoal treinado, equipamento sofisticado e uma técnica muito boa para poder se desenvolver uma vacina até o ponto dela ser testada em seres humanos. E agora eu vou caminhar para o final do vídeo explicando para vocês as duas vacinas que serão testadas aqui no Brasil já a partir do mês de julho. A primeira vacina é uma vacina desenvolvida pelo Instituto Jenner, que é um instituto vinculado à Universidade de Oxford e que está sendo produzida por um laboratório italiano chamado AstraZeneca. Essa vacina é uma vacina relativamente sofisticada, é uma vacina que utiliza um vírus de influenza de macacos. Esse vírus ele é modificado geneticamente em laboratório para não causar doença e ele é usado como um vetor, ou seja, como um carreador da proteína S para dentro do corpo da pessoa. Então a pessoa toma essa vacina, é na verdade um vírus de influenza modificado, que não vai causar doença, junto com a proteína Spike, com a proteína S, que vai estimular o nosso sistema imune a desenvolver resposta imunológica contra a Covid-19. Essa vacina já foi testada num grupo pequeno de voluntários no Reino Unido e agora está sendo testado em larga escala pelo mundo e o Brasil, a instituição que foi escolhida para ser parceira foi a Unifesp em São Paulo e a Rede Dó no Rio de Janeiro. E a segunda vacina que será testada aqui em terras tupiniquins é fruto de uma parceria, de um acordo firmado através do governo de São Paulo via Instituto Butantan com um laboratório chinês chamado Sinovac. Esse laboratório produz uma vacina que é uma vacina feijão com arroz. É uma vacina com a tecnologia mais conhecida, mais disseminada e mais segura que tem. Eles simplesmente pegam o coronavírus viável, fazem esse coronavírus se multiplicar em células de laboratório e depois inativam o coronavírus, ou utilizando radiação, ou utilizando formaldeído, ou utilizando calor ou frio. Na verdade, não se conhece bem o protocolo, porque se tudo der certo, esse acordo inclusive é bom por isso, o acordo prevê uma transferência de tecnologia do laboratório chinês para o Butantan ganhar autonomia na produção desse tipo de vacina. Aliás, o Butantan já produz a vacina de influenza que segue esse mesmo protocolo e basicamente a tecnologia utilizada é a mesma. Não vai haver a menor dificuldade do Butantan produzir essa vacina em larga escala. E aí eu vou ficando por aqui, finalizando esse vídeo, dizendo que eu acredito muito na capacidade científica dos brasileiros. O Brasil tem instituições científicas muito respeitadas pelo mundo afora, a exemplo do Instituto Butantan, da Fiocruz, da USP, da Unifesp, da UFMG, dentre tantas outras que eu poderia citar aqui. Falta essencialmente ao Brasil é uma política de Estado que dote nossos institutos de pesquisa de maior orçamento. Porque produzir vacina é caro. Produzir vacina exige pessoal técnico qualificado, exige equipamentos sofisticados e exige insumos ou material de consumo também bastante caros. O Brasil poderia ser um ponto científico muito importante no equilíbrio mundial no que diz respeito à produção de vacina e à produção de medicamentos. Falta, fundamentalmente, apoio
e incentivo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, é sempre tempo de deixar aqui uma curtida e compartilhar, deixar aqui uma curtida, aliás, e compartilhar os nossos vídeos com os teus amigos. Um forte abraço a todos e até o vídeo da sexta-feira, onde eu vou arrematar essa série de 3 vídeos da semana, falando na importância da gestão na aquisição de vacinas na atual pandemia de Covid-19. Forte abraço e até sexta-feira, 11 horas.